Aleluia. Feche seus olhos. Ergue suas mãos. Essa atmosfera foi transformada. O orvalho da presença do Senhor desce sobre nós. Respire bem fundo e sinta o ar sobrenatural da glória do Senhor sobre a sua cabeça. Tua presença é doce, Senhor. Tua presença perpassa o nosso ser, como em ondas elétricas, trazendo sobre nós o respirar da tua vida. Transforma-nos nesta tarde. Espírito do Senhor, toma o teu lugar no trono de nossas vidas. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Respira a presença do Senhor. Daraia, 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 suri. Tu és digno. Tu estás assentado no trono, Senhor. E este trono de amar é armado nesta tarde, neste lugar. A tua presença, Senhor, muda as circunstâncias. A tua presença, Senhor, faz com que vejamos a nossa fragilidade e vejamos nesta hora com os teus olhos quão grande tu és. Doce e santa presença, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Porque tu és vindo até nós na pessoa santa do Espírito. Oh, doce e sublime Espírito, que cura, que ensina, que restaura, que transforma a nossa natureza. Nós te queremos. Como já foi lido na tua palavra, oh, como a corça almeja pelas correntes das águas, minha alma anseia por ti. Ao sedento nesta tarde, o Senhor dará a beber a abundância das tuas águas. Tomamos posse nesta tarde, Senhor, e nós te dizemos: sacia-nos, sacia-nos, dá-nos de beber, Senhor.
nome de Jesus. Pode assentar, irmãos. Eu não posso dar nada para os irmãos. Sou como vocês, sedenta da mesma água, faminta do mesmo pão. Isso é sobrenatural. Porque há muitos crentes dentro das igrejas que já acham que conseguiram o suficiente. Não é pela nossa força, mas é pelo que o Senhor conquistou no Calvário. Nós temos sim pão da vida, água da vida através da cruz. Mas aquele que provou da água, da fonte da vida, do pão, ele tem que beber e comer todos os dias. A cruz é nova, é sempre nova. Ela não ficou há 2000 anos atrás. Por isto que João, quando é narrado lá em Apocalipse, quando ele olhou para o trono, ele viu um cordeiro como sendo morto. Sendo morto hoje, ontem, quando você recebeu Jesus. A cruz, o sacrifício é novo a cada manhã, a cada dia. Somos renovados por esta vida, porque foi através da cruz que Ele traz ao nosso coração para beber mais, para comermos mais, para conhecermos o Senhor mais. Foi-me dada a tarefa de ministrar sobre quebrantamento e enchimento no Espírito. Enchimento do Espírito. Que mistério! Deus tem seus mistérios. Quebrantamento. Quebrar. Sermos quebrados. O Espírito do Senhor me trouxe através desta expressão. Me levou lá quando Deus criou o homem. Em Gênesis 2:7 diz: formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quero destacar juntamente com os irmãos para meditarmos. E formou o homem do pó da terra. Somente aquilo que é barro, somente aquilo que foi feito pelo pó da terra, como nós fomos feitos. Material tão simples, tão comum. Todo lado você pisa, você chuta, montanhas, a terra. Aparentemente uma coisa tão insignificante. Mas Deus me fez e fez você deste pó. E Ele nos formou e nos fez a sua imagem e semelhança. Somos barro. Você é barro. Eu sou barro. Barro nas mãos do Senhor. O profeta Jeremias, Deus disse para ele assim: vem cá, Jeremias.
Te mostrarei. Quero te falar, Jeremias, quem eu sou na vida dos homens. Jeremias 18, 1 a 6. E ele disse ao profeta: desce, vai à casa do oleiro. Lá eu vou falar com você, Jeremias. Então Jeremias foi e viu que o oleiro trabalhava lá na roda fazendo os vasos. E os olhos de Jeremias, atentos, viram que por um momento o vaso que ele fazia com suas mãos se lhe estragou. Então, novamente, o oleiro pegou daquele barro mole para forjá-lo novamente em um vaso útil, sem imperfeições. Um vaso bonito. Em Jeremias diz que Deus disse para ele: assim sou eu, como oleiro, como oleiro. Por que este texto relacionado a quebrantamento? Barro, não simplesmente a terra, mas nós sabemos que água mais terra faz barro. Não simplesmente terra. Água mais terra é igual a barro. A água fala do Espírito do Senhor. Águas que são derramadas do trono para nós, na pessoa bendita do Espírito Santo, na unção poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida, que vem nos molhar, vem tirar toda sequidão, toda dureza, toda rigidez para sermos moldados. O Senhor é o oleiro, só Ele pode formar o vaso, só Ele pode nos forjar. E só Ele vê aonde o vaso não foi bem feito. Só Ele tem o poder de fazer com que voltemos novamente para a roda, para sermos tratados, para sermos novamente feitos pelo Senhor, sem trincas, sem defeitos. Um vaso rachado não retém nada. Por um momento ele pode até você jogar água dentro dele, ou óleo, o que quer que seja. Por alguns momentos ele retém o líquido, mas vai sendo minado. Rachaduras, deformidades. Este encontro nesta tarde, Deus estará trazendo a minha vida e a sua vida a realidade do tratamento do Espírito de Deus sobre nós, para nos forjar, para nos moldar. Se necessário for, pegar aquele vaso imperfeito que já está duro, quebrá-lo novamente, mas não simplesmente os cacos, mas jogar sobre aquela massa dura água. E aquela natureza dura será amolecida. É o que o quebrantamento de Deus faz nas nossas vidas. Só pelo Espírito do Senhor podemos ter um coração quebrantado. Na apostila, esse estudo está lá.
relata a vida de Jó. O quebrantamento é para todos, irmãos. É apenas para aquele que tem a sua vida que não está muito bem, não está em ordem, ou está em pecado. Mas o quebrantamento genuíno, ele tem que ser evidência contínua na vida daquele vaso que é perfeito. Naquela vida que retém a água, naquela vida que retém o Espírito, naquela vida que se deixa ser moldado. Jó passou por grandes tribulações. Satanás fez um desafio a Deus e disse: olha, Jó vive desta maneira, ele é temente e íntegro, como o Senhor diz, porque o Senhor o tem cercado com sebe, com proteção. Por isto, tudo vai bem para ele. Então ele é íntegro, ele é sábio, ele é reto. E Deus disse para Satanás: o meu servo Jó vai te mostrar que se tudo for tirado da vida dele, ele continuará sendo íntegro, sendo justo, sendo temente. Mas houve um momento na vida de Jó que ele foi cercado de tanta tribulação que Jó, ele se desesperou. Por algum momento ele disse: eu não quero continuar vivendo. Mas ele não pecou com seus lábios. Quantas vezes, irmãos, principalmente você que Deus tem te chamado a este ministério, parece que desde o dia que você disse: eu quero ser um Gideão, eu quero estar na brecha, eu quero ser guerreiro, eu quero interceder pela igreja, eu quero interceder pela liderança, eu quero interceder por meus vizinhos, eu quero interceder por este Brasil. Parece que foi só você tomar esta posição, as tribulações vieram, as provas vieram sobre você. Mas sabe, quando nós dizemos ao Senhor: eis-me aqui, então Deus vai fundo. E quando Deus toca em nós fundo, sabe qual a forma de Deus apurar o nosso caráter? É quando muitas vezes nos é tirado a saúde, nos tirado os bens, o emprego, às vezes até a família, como Deus fez com Jó. Mas Jó foi provado, mas aprovado. Ele disse no final do seu livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isto me abomino do pó e na cinza. Aquele que se deixa ser tratado pelo Senhor e persevera, e sabe que nenhuma tribulação, nada poderá separá-lo do Senhor. Mais forte ele fica. Isto perturba Satanás. Sabe por quê? Porque ele quer julgar sujo para derrotar os crentes. Mas quanto mais o servo de Deus é provado, mais ele quer Deus. Nada faz com que ele desanime. Eu gosto muito da história de Moisés. Moisés,
era um homem, ele não sabia que ele era israelita. Quando criança, os irmãos sabem a história. Ele foi ser cuidado lá no palácio, para que ele não morresse. Sobrenaturalmente, Deus fez com que ele fosse poupado. E quando adulto, ele se tornou príncipe no Egito, general do exército. Um homem que era destaque para todos. Mas havia uma insatisfação no coração de Moisés. Lá dentro, no fundo do seu peito, ele sabia que ele não era egípcio. E quando as coisas já estavam fugindo ao controle do seu emocional, quando ele viu que um egípcio açoitava um israelita, ele tomou defesa daquele homem. Porque ele era da mesma raça. Assassinou aquele egípcio. Quando ele foi descoberto, Faraó procurou matá-lo. Mas eu quero dizer, irmãos, que durante 40 anos, na vida de Moisés, quando ele se sentia capaz, príncipe, general, vaidoso, status, ele aprendeu a dizer, não somente pela autoridade que tinha como príncipe, ele dizia, eu posso. O eu tem que morrer. Deus não usa um vaso cheio do eu próprio. Eu faço, eu posso, eu conquisto, eu sou. E por isso Deus permitiu que através daquele assassinato, quando ele fugia para o deserto, com muitas perguntas em seu coração e sua mente, a palavra diz que ele ficou no deserto por 40 anos. Deus deixou Moisés de molho, sendo provado, para que neste tempo Deus trabalhasse com ele. Ele nem conhecia Deus. Ele não conhecia. Ele já estava com 80 anos, aproximadamente. Quando Deus disse, já chega, hoje eu vou mostrar para Moisés quem sou eu. E por que eu vou me manifestar a ele. Estava lá no Egito milhares de vidas escravas que choravam e clamavam, Deus, manda para nós um libertador, somos cativos nesta terra. Sabe, meu irmão, porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque Ângela está, Pastor Paulo, sabe por que você está aqui? Porque Deus tem ouvido o clamor das multidões, pedindo libertação. Há um clamor no mundo espiritual. Lagoinha tem se levantado não apenas porque é uma igreja que quer andar e buscar a presença de Deus, mas o coração do Pai se agita quando há clamor por misericórdia. Quantos escravos, quanta miséria. Mas nem todos na igreja são tocados. Só é tocado e diz, eis-me aqui, Senhor,
quem se dispõe, quem se deixa ser tratado pelo oleiro. E nesta tarde Deus vai tratar muito conosco. E eu quero isto, Senhor. Eu quero isto de Ti na minha vida. Porque o quebrantamento ele tem que ser contínuo. Porque o nosso eu é vaidoso. E ele tem que ser quebrado sempre. Deus permitiu que Moisés fosse com suas ovelhas. Ele passou a ser pastor de ovelhas. Lá do outro lado do ocidente da montanha, Horebe. E Moisés foi atraído à presença do Senhor. Até que num ponto da montanha, lá no alto, ele vê fogo. Uma claridade de fogo. E ele quis chegar mais perto para ver o que acontecia. E ele viu a sarça arder. Aquele pequeno arbusto que lhe chamou a atenção. Porque aquela árvore se queimava, mas seus gravetos não caíam, não viravam cinzas. O fogo não consumia aquela árvore, aquele arbusto. Moisés então ouviu. Moisés, Moisés, era o Senhor que o chamava. E ele quis chegar mais perto. E ele estava com as suas sandálias. E naquele momento o Senhor falou com ele assim: olha, tira as sandálias dos teus pés. Meu irmão, tudo que é desta terra, quando estamos na presença de Deus, tem que ser tirado. Tira as sandálias dos teus pés. Tudo aquilo nesta terra que te traz firmeza visível aos olhos dos homens, Deus quer que seja tirada para que vivamos no sobrenatural. A fé, irmãos, é sobrenatural. Ser crente é sobrenatural. Receber Jesus e crer na palavra é sobrenatural. Não tem como vivermos na fé se não for descalço, despido de tudo que é desta terra. E ali Deus falou com Moisés e disse: olha, eu te levanto para libertar o meu povo, para libertar Israel. Deus usou Moisés, mas para que Deus usasse Moisés, ele deixou ser tratado. No quebrantamento, irmãos, certamente há vitória. Se existe um caminho que te conduz à vitória, ainda que aos olhos dos homens sejam derrota, Deus, 2 mais 2 não são 4. As coisas do Senhor não funcionam desta maneira. A fé é a coisa mais linda que existe. É somente para aqueles que creem. Mas ela pode ser pregada com a unção do Espírito de Deus. Por que você creu? Porque alguém pregou para você. E pregou com unção, não apenas com expressões, palavras vazias, mas pregou com unção de Deus.
Alguém ministrou para você vida de Deus e você creu. E a fé veio habitar em seu coração. Esse caminho para a vitória, que é o quebrantamento, ela nos leva a uma fome insaciável. Fome de Deus. Se engana aquele crente que acha que se ele aceitou a Jesus, está tudo bom. Ele já conquistou, já sabe o que ele tem. Só que a sua vida será rasa na fé. Agora, quando ele busca e ele se sente insaciável de Deus, ele vai conhecer as profundezas de Deus. Moisés, durante a sua jornada, quando Deus o leva juntamente com Miriam, com Arão, que é o seu irmão, e eles saem, Faraó, depois de tantas pragas, de tanta tribulação, para que aquele Faraó fosse tocado, depois que eles saem. Moisés, a evidência do sobrenatural de Deus era tão claro na sua vida. O mar vermelho se abre. Deus manda maná, faz brotar água da rocha. Um homem que viveu intensamente na presença do Senhor, vendo e profetizando o sobrenatural de Deus sobre a vida do povo. Chegou um dia que ele disse: ó Senhor, mostra-me a tua glória. Um coração insaciável, um coração que quer mais. Irmão, se você impõe as mãos sobre o enfermo e ele é curado, levanta da cadeira de rodas e sai correndo. Você já provou do sobrenatural de Deus? Sabe que acontece mesmo. Não é o suficiente. Mas um coração insaciável, ele quer mais. Moisés quis mais. E ele disse: mostra-me a tua glória, Senhor. Ele pediu algo muito forte. Eu acho que até Deus disse: peraí, Moisés. Ele disse: ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo, Moisés. O homem não pode. Ele não resiste. Um coração insaciável, ele quer mais. Não para vir à frente e testemunhar: ah, eu vi a glória de Deus. Ah, eu orei pelo enfermo e ele saiu saltando. O cego enxergou, o surdo ouviu, para bater no peito e dizer: eu pude orar e acontecer. Mas ele é insaciável, sabe por quê? Porque é um coração faminto, um coração sedento. Quanto mais se bebe, quanto mais se come, mais se quer. A comida de hoje não serve para amanhã. Você terá que alimentar de novo. E pela palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, Deus levantou homens para serem em suas mãos instrumento de vida e poder. Homens que tinham a característica de um coração quebrantado, de um coração sedento e faminto. Você quer ser usado pelo Senhor? Tem irmãos que estão dormindo. Então, irmão, faz um jeitinho aí na cadeira, sabe? Amém? Não perca, não perca. O quebrantamento nos leva a uma vida de maior comunhão com Deus. Quanto mais você está com uma pessoa, mais você a conhece, não é? Quando temos uma afinidade com uma pessoa, você quer estar junto, conversar, né, Diângela?
Quando nós éramos crianças, às vezes tínhamos que sentar longe uma da outra. Até nas reuniões de oração, que nós éramos crianças, né, Ângela? Mas a nossa comunhão sempre foi tanta, que só de olhar para ela e ele olhar para mim, a gente sentia o que estava acontecendo no coração de uma da outra. Ou se era uma direção que o Espírito Santo estava dando para ela, eu olhava para ela e eu estava dizendo: vai, Ângela, entrega a palavra. Comunhão, comunhão, alegria em estar junto. Quantos irmãos para ficarem de joelhos 5 minutos? É uma penúria orar. Não conseguem, está seco. O vaso tem que ser molhado para ser moldado novamente, para ser moldado em sede, para ser insaciável de Deus. Sabe, Deus começou a trazer isso na minha vida quando eu tinha 12 anos. Eu era muito tímida. Recebia muitas setas do inimigo sobre a minha mente, dizendo: olha, seus irmãos são capazes, você não é. Seus irmãos são inteligentes, você não é. Seus irmãos são mais estudados, você não é. Mas um dia, eu fui numa reunião de oração. Eu tinha tanta sede de Deus, mas não era salva ainda. Faltava-me aquela entrega total. Como eu me sentia rejeitada, eu achava que Deus me rejeitaria. Mas numa reunião de oração, lá num cantinho no fundo da parede, num lugar onde a casa estava abarrotada de pessoas famintas de Deus, eu não tinha lugar para colocar o pé. De tanta gente que tinha naquela casa buscando a presença de Deus. E eu ali me prostrei e disse: Deus, porque todo mundo recebe e eu não? Porque todos podem ser usados e eu não? Porque eu me sinto inferior, Pai. Muda a minha vida. E ali, sozinha com o Senhor, abrindo o meu coração para Ele, eu comecei a ouvir a Deus. E naquela noite, eu me entreguei incondicionalmente ao Senhor. E Deus começou a tirar, a limpar. Ele jogava sua água, sua divina água, que descedenta e foi lavando o meu interior de tudo aquilo que me impedia de entrar em Deus. E então alguém pôs as mãos sobre mim. Ser cheio do Espírito, nós vamos entrar nisso depois. Alguém cheio do Espírito orou por mim. E como uma eletricidade tremenda tomou conta do meu corpo. Literalmente, irmãos. E eu chorava, chorava, chorava. E eu dizia: Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. E naquela hora, o que eu mais queria, que era a certeza da salvação, o Espírito de Deus forjou na minha vida que eu já estava salva. Porque Ele havia me tocado. Ele tinha mudado o meu coração ferido. Fui cheia do Espírito Santo naquela noite. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Até aquilo que eu não conhecia, que era o dom de línguas. Nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas. Na próxima reunião que eu fui, ali estava eu novamente,
sedenta, sedenta, sedenta. Ai, irmãos, eu gosto de chorar, sabe por quê? Não é que eu estou triste, não. Você pode chorar de alegria. Há uma gratidão no coração quebrantado. Quando ele para imaginar quem ele era e o que ele é hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, a louvor, a gratidão, a sede e a fome de servir e amar este Deus. Para se ter um coração quebrantado, a primeira coisa necessária é um encontro marcante com Deus. Uma mudança de vida. Não é aquele que fala, hoje eu recebi Jesus, batizei, daí uns 2 meses você encontra com aquele irmão, irmão, como é que você está? Ah, irmão, me desviei, não consegui ficar. É o encontro real. Nossas vidas são marcadas, mudadas, e Deus forja em nós uma sede insaciável. Sabe, irmãos, eu tive uma experiência uma vez tão sobrenatural que é até complicado falar. Eu só sei que 4 horas passaram para mim como se fosse 15 minutos. Quando eu levantei do chão, eu lembro que antes de como diz lá em Apocalipse, que João, ele foi levado em espírito para ver as coisas que iam acontecer na terra. Então, muitas vezes, existem êxtases que o Espírito Santo de Deus nos leva. Êxtase no Espírito é a coisa mais gostosa que tem. Sabe? Não raciocina com sua mente o que eu estou falando. Porque as coisas do Espírito de Deus, elas só se discernem espiritualmente. Somente aquele que sabe que o caminho de Deus é infinitamente mais alto que o caminho que a nossa mente vasculha, pensa e coloca num quadro e faz contas. Isso aqui está certo, porque 2 mais 2 são 4. Mas o caminho de Deus não é assim. Ser cheio do Espírito. Certamente, se você tem um coração quebrantado, Deus te levará a êxtases no Espírito para te trazer palavras do seu coração, para te chamar às alturas com Ele, para você experimentar coisas que você ainda não provou neste mundo. Por isso que dizem que os crentes são loucos. Oh, bendita loucura! A loucura! A loucura dos homens! Pensarem, eles é que estão loucos e nós provamos de coisas tão sublimes, tão maravilhosas. Só um coração sedento, um coração que deseja, Deus trará a realidade. Um coração que se curva ao senhorio de Cristo. Sabe um coração que se curva? Quando ele é conhecido? Quando vem a tempestade. Não se assuste. Quando vem a tempestade, quando somos provados, é que Deus revela o nosso coração. Um missionário, ele foi fazer uma visita lá no Amazonas. E lá um índio, ele estava no meio de uma tribo lá, que eu não sei o nome, ele saiu para ver lá a mata. Então, o missionário olhou que à margem do rio havia uma árvore muito linda.
grossa. O seu tronco era tão grosso que ele queria abraçar e ainda faltava braço para abraçar a metade daquele tronco. E perto daquela árvore, ele viu outra árvore fininha, mas era alta. Porque os irmãos sabem, lá no Amazonas, é um mar de árvores, né? Muitas árvores. Então, acho, coitadinha, ela estava sendo tampada. E a sua folha precisava de receber a luz do sol. Então, ela foi fininha toda a vida, e ela ficou mais alta que todas, à margem do rio. E ele só viu aquelas duas árvores e ficou pensando. Depois do inverno, eu vou voltar aqui. Eu vou querer ver estas árvores de novo. E ele foi embora. Não comentou nada lá com o índio que andou com ele lá pela mata. Quando ele voltou, ele falou, me leva naquele mesmo lugar. E aquele índio levou. E qual não foi a sua surpresa? Porque os seus olhos queriam ver aquela enorme árvore. E ele marcou o local pela árvore grande, a grossa, a bonita. E ela não estava lá e ele achou que estava no lugar errado. E o índio disse, não, nós estamos no lugar certo. Foi aqui que você veio. E ele disse, mas olha, eu só estou vendo uma árvore magrinha, com um tronco magrinho que vai lá em cima. Essa aí eu lembro, às vezes é uma igual. Ele disse, não, é aquela mesmo. Mas então cadê aquela árvore grossa? Ele disse, vem cá. Andaram mais para a direita e viram aquela árvore tombada. Aí o Espírito Santo de Deus começou a ensinar aquele missionário sobre um coração que se curva. Ele perguntou ao índio o que aconteceu aqui. Falou assim, veio uma tempestade, mas arrancou foi árvore. E não era porque a árvore era grossa que ficou de pé. O vento varreu tudo. Então, o missionário disse, por que aquela árvore magrinha, com a sua haste tão fina, com o seu tronco tão fino, prevaleceu? Ficou de pé no meio da tempestade. Aí o índio disse assim, olha, a madeira desta árvore, eu esqueci o nome, mas a madeira desta árvore, ela tem uma curvatura tão forte, que o vento pode fazer com que ela se incline até no chão. As suas folhas esbarrem até o chão. Mas quando a tempestade cessa, ela fica de pé. É a ilustração de uma cerviz. Sua coluna, o homem, ele gosta de andar empinado. É difícil para a gente se curvar, não é, irmãos? Para se ficar de joelhos. A nossa natureza, o nosso eu não quer. E muitas vezes para Deus forjar um quebrantamento em nossas vidas é através da tempestade. Aquele que tem a sua cerviz dura, ele é quebrantado. A palavra diz, aquele que muito endurece a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Mas aquele que se prostra, vem a disciplina do Senhor sobre ele, ele diz, está certo, Senhor, me perdoa, me leva, Senhor, à casa do oleiro, quebra-me, amassa-me, transforma-me e faz de mim um vaso novo em tuas mãos. Esse vai prevalecer, porque ele se inclina,
por mais dura que seja a tempestade na sua vida. Eu li semana passada um livro que chama Fome de Deus. Um livro fininho, fácil de ler. Conta a história de um pastor muito humilde lá na Etiópia. Esse pastor estava tendo um ministério abençoadíssimo. E as autoridades comunistas do lugar entraram dentro da sua igreja uma certa manhã. E quando entraram, disseram: olha, nós não queremos que esta igreja continue. E começou a dizer coisas terríveis. E os irmãos estavam num período de louvor e adoração. E aquele pastor permaneceu tranquilo na presença de Deus, sabendo que o Senhor estava cuidando do rebanho, cuidando da igreja. E aqueles homens maus, sabe o que eles fizeram? Destacaram, conheceram a esposa do pastor, sentada na fileira da frente, com a sua criancinha de 3 anos no colo, uma menina. Eles tomaram aquela criança e a jogaram pela janela, lá fora. Aquele pastor, com seus olhos cheios de lágrimas, o seu coração dorido, continuava em adoração. Desta forma, aqueles homens comunistas pensaram: nós vamos intimidá-lo é desta forma. Vamos tirar aquilo que ele tem de mais precioso. Vamos ver se realmente ele ainda vai prevalecer com este povo aqui adorando este Deus. Sua esposa se levantou, desceu as escadas e o povo adorava. Quando ela voltou com a criancinha morta nos seus braços, ela novamente, junto com seu esposo e a congregação, adoravam ao Senhor. Continuaram. Através deste fato, este pastor que tinha uma série de encontros, de tipo congresso, para ser feito com os irmãos ali na Etiópia, ficaram sabendo do que havia se passado. Isso repercutiu, irmãos, que em 3 dias de encontros, de cultos, 400.000 pessoas foram às reuniões, foram cheias de Deus, foram impactadas pelo poder de Deus, foram salvas, foram curadas, foram chamadas para serem nas mãos de Deus, a boca de Deus naquele lugar. Um missionário americano que estava por ali naquela época, chegou perto daquele pastor e disse: oh, meu irmão, nós estamos orando muito por você, por causa da pobreza que reina em seu país, na sua igreja. E aquele pastor muito simples olhou para aquele irmão e disse: meu irmão, você não está entendendo. Nós é que estamos orando pela prosperidade que você tem. Que a nossa fome de Deus seja maior que a nossa fome de prosperidade e conforto. Hoje nós vivemos num país livre, mas infelizmente as pessoas têm vindo para o Senhor com fome de bênçãos. É errado receber bênçãos? Não. Mas que a nossa fome de Deus seja maior que a fome das suas bênçãos. Sabe por quê, irmãos? Um coração insaciável, que é quebrantado, que busca o Senhor em primeiro lugar na sua vida,
ele receberá de Deus antes de pedir. Você crê nisto? Não é preciso, irmãos. É bom orarmos pela nossa família, nosso marido, nosso emprego, nosso estudo. Mas a nossa primeira preocupação não é esta. Jó, a palavra diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, o contexto da sua vida, quando ele orava pelos seus. Sabe uma das coisas tremendas que eu tenho visto desde que eu me tornei gideã? Que não precisa quase de eu pedir pela minha casa. Pedir pelo ministério do meu esposo. Porque enquanto estamos curvados, buscando e intercedendo pela igreja, pelo país, pelas nações, Deus já veio ao nosso encontro, porque Ele é onisciente. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que precisamos. Irmãos, sabemos, em Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, a Ângela, ela sabe que eu não tenho ministério de pregar. E ela fala assim para mim, Deise, não, você vai e conta suas historinhas. Então eu tenho muita historinha. E uma das historinhas que eu gosto de contar, dentro disso aqui, que todas as coisas cooperam para o bem. Nós vamos fazer 33 anos de ministério e casamento, né? E Deus já tratou conosco muito e tem tratado. E é bem-vindo o seu tratamento em nossas vidas. Houve um tempo que eu fiquei doente, mas depois é outra historinha. Quando eu saí do hospital, meu esposo havia gastado muito com remédios. Aí você pergunta, o crente fica doente? Fica sim, viu, irmão? Fica. Mas a vitória é maior. A vitória é maior. Te leva para o hospital, lá naquela enfermaria, tudo de incrédulo. Eles são salvos. Amém. Deixa Deus agir. Aleluia. Aí quando voltamos, nós estávamos em Lagoinha. E nós tínhamos chegado de uma cidade onde estávamos para o ministério de Lagoinha. E nós não tínhamos dinheiro. Por uma semana, nós ficamos com aquelas moedinhas, aqueles trocadinhos que pega num bolso, pega numa vasilhinha lá, uma loucinha, né? Quer dizer, a gente vai juntando assim, sem querer, pegou uma moedinha, caiu no chão, põe lá, e fomos catando. Quando chegou no sábado, e ainda estava longe do meu esposo receber, ele disse assim, eu disse para ele assim, amor, acabou as coisas de fazer comida. Vai, ele cuidava do coral em Lagoinha e disse, olha, quando você for lá no ensaio, e eu cuidava do departamento infantil e eu não fui, porque morávamos longe, para ir a pé, aqui para Lagoinha. Então ele disse, olha, não preocupa não, eu vou lá, explico por que você não foi, e vai ter um ensaio do coral. Não foi coral, foi Eclássico Catecúmenos, não é isso? Ele estava preparando pessoas para o batismo. Então ele tinha que ir. Então ele foi a pé. E eu disse para ele assim, olha a nossa preocupação. Por que Deus nos quebra? Porque a gente sempre quer dar um jeitinho para tudo. Tudo você quer racionalizar, resolver com a sua cabeça. Mas mal sabe Deus que Deus traz na sua vida algumas circunstâncias que é para você ver que é Ele que quer agir. Amém? Então sabe o que aconteceu? Eu vou correr, te arranja, você olha o relógio, que eu estou sem relógio. Aí o que aconteceu? Eu disse, olha, procura o pastor Márcio. Porque ele é meu cunhado, né? Não, o Paulo é cunhado do pastor Márcio. O Márcio, pastor Márcio, meu irmão, né? Então eu falei assim, e aqui para nós, ele chama Baby.
Bey. Os irmãos sabem da carta, né? Falou assim, procura o Bey. Pega com ele um dinheirinho para nós resolvermos até amanhã. Amanhã, no outro dia era domingo. Então, ou então, vai ali na casa da mamãe. Minha mãe ainda vivia aqui na terra, porque agora ela vive com o Senhor. Então, vê se ela tem um dinheiro. Se a mamãe não tiver, procura a secretária da igreja. Olha, 3 opções. Olha a carnalidade. Então, o que aconteceu? Ele ficou com vergonha de falar com o pastor Márcio. Primeiro, porque nem encontrou ele. Segundo, a secretária falou assim, ô pastor Paulo, já veio outro com o irmão aqui e o dinheirinho que estava na gaveta, eu já entreguei para ele. Não tem, tá tudo bem. E aí eu, mais que depressa, quando ele voltou, eu perguntei, você arrumou dinheiro? Ele disse, não. Por isso que ele falou, eu falei, e o pastor Márcio? Não encontrei. E a Verinha? Não, a Verinha arrumou para outro. E a mamãe? Você não foi na mamãe? Ele disse, não. Eu deixei. Mas amor, como é que nós vamos fazer? Uma criança de 4 anos, outra de 6. Nós vamos a pé, como é que nós vamos chegar em Lagoinha? E eu comecei a ver aquela montanha de problemas. As circunstâncias. Aí ele disse, vamos dormir? Ele comeu um mexidinho de noite. Eram as 10h30 da noite, 11 horas que ele voltou a pé. Cansado. E é duro para o marido quando a mulher começa, né? Aí ele estava cansado e ele é uma bênção, irmãos. Ele é tão tranquilo. E um homem de fé. E aí ele disse, amor, vamos dormir? Falou, mas e amanhã? Você deixa o amanhã. O amanhã, Deus vai cuidar do amanhã, amor. E Deus cuidou, irmão, sabe como? Tremendo. Nós fomos dormir. Só que ele roncava e eu ficava lá contando os carneirinhos. 1, 2, 3, 4. Quantos quarteirões daqui lá, Senhor? Eu não vou dar conta de carregar a Raquel. E a Lígia também já está pesada. Ai, Senhor, e o almoço já não tinha. Nós comemos o restinho. Irmãos, não tinha. Não é para os irmãos ficar com dó, não. Para os irmãos verem que Deus, Ele traz circunstâncias sobre as nossas vidas para nos mostrar quem Ele é. Sabe por que eu estou aqui hoje? E que eu posso olhar para os irmãos e contar essa verdade? Porque Deus amassou o barro. Tem amassado a minha vida. Isso é uma historinha só. E quando eu já estava com o olho ardendo de não dormir, eu disse, Senhor, me ajuda, me perdoa, Senhor. O que é ficar em jejum no dia de amanhã? Eu descanso em Ti. E novamente, o Espírito Santo me falou da seguinte forma, que Deus cuidaria do amanhã. Que eu descansasse. Que o amanhã estava nas mãos dele. Ele ia cuidar do amanhã. E aí, quando o relógio despertou, eu sou elétrica para fazer as coisas e chama menino. Aí é que eu lembrei que não tinha açúcar, não tinha nem água doce, né? Mas aí nós íamos, carregando menino, indo, mas nós viríamos de manhã aqui. Sabe, irmãos, ele foi tomar o banho dele. E eu ganhei uma penteadeira antiga. Morávamos ali no conjunto Ermelinda. E aí, quando eu abri a cortina grossa que ficava por trás da penteadeira, assim. Quando eu abri a cortina, assim, me arrumando cama, tudo ao mesmo tempo, sabe, irmãos? Mas eu arrumo, tá? Não fica bagunçado. Aí, irmãos, eu pude perceber que quando a luz do dia entrou, eu vi em cima da penteadeira um paçoquinho de nota dobrada ao meio. E eu olhei com surpresa aquilo, mas olha, quando somos carnais, o meu entendimento veio assim, Paulo falou mentira. Corri lá e bati na porta.
Amor, o que foi? O que foi? Você falou mentira para mim. Falou, eu falei mentira para você? Eu não falo mentira, amor. Então que dinheiro é aquele em cima da penteadeira? Ele disse, dinheiro? Nisso ele enrolou todo molhado e veio para procurar em cima da penteadeira. E ele olhou para a penteadeira e eu não quis nem tocar. E ele pegou, eram 5 notas. 5 notas. Uma de maior valor, e foi assim, é como se hoje fosse uma de 100, outra de 50, outra de 20, outra de 10 e uma de 1. Aleluia! Aleluia! Lá estava a provisão para a nossa casa. Aquele dinheiro foi quase a metade do nosso salário. Deus traz a realidade. Ali eu me quebrantei e disse, Senhor, como somos maus. Quantas vezes nós não deixamos o Senhor cuidar das nossas vidas. Então, quando Deus sonhou por nós um ministério, quando Ele vê que muitas vezes o nosso coração é tão incrédulo, tão mau, o eu é tão aflorado, então o Senhor passa uma rasteira. Ele deixa que você fique sem açúcar. Ele deixa que você enfrente dificuldades financeiras. Ele toca naquilo que é mais importante na sua vida, como ele tocou em Moisés. Deus teve que derrubar Moisés para levantá-lo. Não como o mesmo homem, mas por alguém que foi forjado pelo caráter dele. Houve uma vez, quando eu estava doente, antes desse fato da penteadeira. Irmãos, se tem uma coisa que pessoas chamadas são provadas é na área financeira, viu? Segura. Sabe por quê? Com os olhos carnais, você vive sem dinheiro? Você vive sem emprego? Eu fiquei num sanatório 1 mês e meio. Um problema pulmonar terrível. Doutor Paulo, pastor Paulo hoje, eu falo que ele é pastor, doutor. Cuidou muito de mim, tem cuidado muito da minha saúde. Ele é uma bênção, irmãos. E lá, internei com uma hemorragia pulmonar, que a princípio eles falaram, isso aí é uma tuberculose que mata em 24 horas. E lá eu fiquei 1 mês e meio sendo tratada. Mas aí, meu marido estava em batalha diante do Senhor, o que vamos fazer? O médico disse, olha Paulo, sua esposa não pode voltar mais para onde ela estava. A poluição do minério envenenou os pulmões dela. Ela não pode permanecer ali. E ele estava buscando de Deus. E agora, Senhor, para onde vamos? Qual a porta que vai se abrir? E ele pediu um sinal ao Senhor. Sabe qual o sinal que ele pediu? Nós comprávamos na caderneta, sabe? Era aquele tempo da caderneta no armazém. E ele provou o Senhor da seguinte forma. É como Gideão, que ele colocou o velo de lã. E ele disse, Senhor, se és tu mesmo, se é isto que tu queres, que amanhã o orvalho esteja em toda a relva e a lã, o velo de lã, esteja encharcado de orvalho. E vice-versa, né? Ou então, da segunda vez, o velo seco e o orvalho na relva. Eu confundi, né, Tiago?
e o contrário, a grama seca e o velo molhado. Então ele pediu, não é errado você fazer provas a Deus. Quando você quer de Deus um sinal, esta palavra é tua mesmo, Senhor, então confirma no meu coração. Pede um sinal, Ele é poderoso para responder. E Deus respondeu da seguinte forma, que era hora de sairmos lá de Bom Jardim. 6 anos naquele lugar. E ali Deus forjando. Sabe, irmãos, eu posso escutar quando Deus trabalha conosco como um martelo batendo. Porque muitas vezes nós somos tão duros como uma pedra. E Deus tem que forjar, bater, esmiuçar, quebrar. E dói. Ninguém quer passar por tratamento. Mas quem é levantado pelo Senhor, ele tem que ser tratado. Sabe por quê? Porque nós não somos tão bonzinhos como parecemos. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Deixa Deus tratar. E ele disse, Senhor, está aqui o total da nossa conta na mercearia. O Senhor mande para nós até o centavo dessa conta. Eu estava lá no sanatório. E ele estava buscando de Deus uma palavra, se era hora de sairmos daquele lugar. Então, ele veio aqui em Belo Horizonte para me visitar, porque eu estava lá no Júlia Kubitschek. E aí, o que aconteceu? A minha mãe chegou para ele e disse, Paulo, mandaram te entregar esse envelope. Antes de abrir, ele sabia que era a resposta de Deus. Estava ali, irmãos, nenhum centavo a mais nem a menos da quantia que ele pediu ao Senhor como prova de que era hora de sairmos daquela cidade. Ah, irmãos, são tantas historinhas. São tantas historinhas, maravilhosas histórias. Ninguém pode tirar isto. É precioso quando você ouve um testemunho, mas quando você passou por aquilo, o inferno todinho pode querer roubar, mas ele não vai roubar. Porque não há dúvida na sua mente, no seu coração, através daquilo que você passou. Romanos 12, 2 diz assim: só um coração quebrantado pode experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jó disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quantas horas, Tiago? Ixi, está na metade. Então vou esquecer as historinhas. Vamos experimentar o seguinte agora, irmãos. Vamos guardar no nosso coração. Quebrantamento é o único caminho. Deixa Deus quebrar. Para você ser cheio do Espírito continuamente. Efésios, estou terminando, tia Ângela, para arrematar. Efésios 5, 18 a 20 diz: falando entre vós com salmos, como ser cheio do Espírito. Deus nos deu recursos tremendos. Falando entre vós com salmos, e louvando e entoando hinos e cânticos espirituais. O que quer dizer isto? Vida de louvor. Vida de louvor. Não é vida de murmuração. Eu lembro que quando eu era criança tinha um desenho animado que tinha um bichinho, acho que é a hiena. A hiena. Ai, dia, ai, vida, oh,
casar, tudo estava ruim. Tem irmãos que você fala assim, tudo bem, irmão? Ai, irmã, eu não estou bem. É claro que nós temos que pedir ajuda, oração. Mas antes de falar, irmã, ora por mim, tem uma palavra de fé. A Sunamita, o filho dela, estava morto lá na cama. E ela encontrou com Geazi, o moço do profeta, e ele disse, como vai? Como vai você? Como vai seu filho? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Deus honra a nossa fé. Então, vida de louvor. Obrigado, Senhor. Ó Deus, hoje eu comi angu com feijão. Glória a Ti. Não teve a carne, mas que bênção que foi. Dando sempre graças por tudo. Um coração agradecido. A irmãzinha viu um vestido lá na vitrine. Puxa, eu queria aquela roupa, a minha já está tão antiquada. Oh Deus, só o Senhor para me dar. Me dá, Senhor. Irmã, preocupa com outras coisas. Pede outras coisas ao Senhor. Um coração cheio dele. Você sabe, quando temos um coração cheio do Espírito Santo, há tanta gratidão, que você nem se perturba. Sabe, isso aqui, irmãos, isso aqui foi ganhado. Aleluia! Alguém já vestiu e falou, irmã Deise, Deus mandou dar para você. Eu falei, obrigado, Jesus. Eu não pedi não, mas o Senhor deu. O Senhor, Ele está interessado em nos suprir. De todas as formas. E quando o nosso pensamento se volta a queremos o Senhor, em primeiro lugar, foi o que eu não pude ministrar, porque o tempo está correndo já. O Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Os irmãos sabem esse versículo, quer ver? Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Não, peraí. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não precisa descer nem pedir sapato, nem pedir roupa, nem pedir casa, sabe por quê? Ele é o doador. Ele sabe quando você tem que ter um carro. Ele sabe quando você vai precisar ter. Está na hora de você ter uma casa. Eu fiquei, irmãos, 30 anos... E até hoje nem fui buscar na Caixa Econômica o contrato do pagamento do apartamento. 30 anos, eu acostumei tanto a viver assim, que para mim tanto faz. Mas o Senhor falou que ia dar, Ele deu. 30 anos. Qual mulher que não quer uma casa? Todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas, todas. Então é um coração agradecido. E uma coisa importante, para sermos cheios do Espírito continuamente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não irmão pisando no outro, cala a boca aí, eu sei mais que você, viu? Eu oro melhor que eu sei, então deixa que eu oro. É assim? Sujeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós. Por exemplo, o pastor Paulo, esposo da pastora Ângela, fala assim, irmão fulano, você, como Gideão, pode cobrir o horário do irmão que está doente? Pastor, ele até pode, mas não quer. Sujeita. Entra nessas águas, deixa Deus levar. É vida de submissão. Irmãos, para terminar, sem o poder do Espírito, nossa vida será vazia. Nosso coração será seco, nosso testemunho fraco e nossas pregações infrutíferas. Quantas vezes suamos tanto para fazer a obra, até mesmo na intercessão, mas nós fazemos com nossa própria força, na força da nossa carne. É claro que a nossa vontade, o nosso eu tem que ser subjugado,
Mas quando temos um coração quebrantado e disposto a nos oferecer ao Senhor sempre, Ele vai te encher sobremaneira do Espírito. Todos os dias. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui já foram cheios do Espírito Santo assim, de experimentar o sobrenatural do Senhor muitas vezes? Levanta sua mão. Mas você deseja mais? Levante mais alto. Amém, amém. Então vamos tomar posse do orvalho de Deus. Vamos tomar posse do enchimento do Senhor sobre nós nesta hora. Há uma unção poderosa do Senhor sobre nós. E o que atrai o coração do Senhor para nós é sede. Você está sedento do Espírito. Então comece agora a transbordar diante dEle. Louve ao Senhor agora. Nós vamos colocar um CD que diz: eu me prostro diante do trono. Eu me prostro diante do trono. Não é apenas a atitude de se dobrar, de se curvar no chão, mas mesmo em pé, quando o nosso coração está rendido. Tem condição de colocar o CD ou não? Se não tem, a irmã poderia tocar então, por favor. Amém. Comece a dizer agora no seu espírito: eu quero, Senhor, eu quero provar mais do teu Espírito. Eu quero ser molhado pelas tuas chuvas, pelo teu orvalho, Senhor. Se for preciso, leva-me à casa do oleiro nesta tarde. Molda-me, molda-me, Senhor. Sou barro em tuas mãos. Fale, fale, fale com o Senhor. Abra sua boca. Não se preocupe com ninguém que está ao seu lado. Deixe jorrar diante dele o seu coração. Estamos diante de ti, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Rei Jesus. Rei Jesus. Enche os teus filhos. Ó vento do Senhor, enche os teus filhos. Enche do Espírito, Senhor. Oh, molha-nos. Molha-nos, Senhor, com tuas águas. Aplaudir o nosso Deus, digno, 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 maravilhoso, Rei soberano que reina sobre toda a terra, nos céus, na terra, pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. A ti, Senhor, e somente a ti, a honra, a glória, o domínio, o louvor, o reino, pelos séculos dos séculos, para todos sempre, aleluia. Recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração. Recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração por Tua palavra, vivida, experimentada, sendo provada. Ó Deus, recebe a gratidão por este momento precioso em Tua presença. E que nós possamos, ó Deus, continuar com o coração aberto, recebendo de Ti ensino, graça, unção, este óleo fresco e precioso, para caminhar em sabedoria, para caminhar em firmeza, para caminhar em humildade, para caminhar em total dependência de Ti, ó doce Espírito. Pai,
Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, fazendo-nos soldados fortes, valorosos, guerreiros do teu exército, ó Deus, preparados, disciplinados, vivendo pela fé, exaltando o teu nome. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado e por aquilo que o Senhor ainda há de nos falar. A ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. É tão gostoso que dá vontade de voar para a glória, não é? Nós vamos ter um intervalo, 10 minutos.